caia sobre nós, que o caos criativo nos faça temer sempre. Olá pessoal, que a luz de Lúcifer caia sobre nós, que o caos criativo nos faça triunfar sempre. É um prazer novamente estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito interessante, que é sobre o maioral. Para que a gente possa entender essa grande energia, né, que não se tem um nome tão apropriado, por isso que chamamos de maioral, ou chamamos de Lúcifer, que é o condutor dos deuses, aquele que encaminha os deuses, aquele que cria então passagens, que cria túneis para que os outros deuses possam trafegar e a sua essência chegar até nós. Então muitas vezes chamamos de quê? De maioral. Porque é uma força que a gente não pode descrever e ficar satisfeito de tão grandioso ou grandiosa que é essa energia. Quando eu falo de demônios, quando eu falo de deuses, quando eu falo de anjos, pode ter uma certa confusão. Quando nós falamos aqui sobre o nosso maioral, que é Lúcifer, e junto com ele, fundidos estão todos os deuses antigos, todas as deusas antigas, que não são energias escravas. E isso difere o nosso maioral da energia chamada Jeová. Então, esse ser superior, que nós chamamos de Lúcifer, de maioral, ele cria túneis, ele abre portais para que os outros demônios, os outros deuses possam se trafegar. Temos aí então os demônios superiores, os demônios inferiores, então existe então uma hierarquias, existe camadas, até que o maioral consiga nos atingir. Uma deusa especialista, né, que foge aí dos conceitos, é a nossa mãe Lilith. Ela é uma deusa muito próxima dos seres humanos e tratada como a mãe dos demônios. Para a gente poder entender um pouco essa história, baseado nos estudos antigos, né, da Lua para cá, nós temos então os demônios inferiores. Esses demônios inferiores não têm uma consciência tão forte igual a dos demônios superiores. Então, para que o demônio se manifeste aqui no mundo físico que nós temos, ele tem que trafegar por um túnel e tem que passar por um portal. E aí lembrando que o maioral, os deuses superiores, os demônios superiores podem criar esses túneis para que os outros demônios e deusas podem passar e criar então portais para que eles possam vir para o nosso mundo, para o mundo físico. Então, quando o magista ele faz então a sua evocação, que ele chama, né, ali aquele demônio, o que acontece? Na nossa vertente, ou no nosso luciferianismo, nós vamos chamar por Lúcifer. Lembra que eu disse, Lúcifer cria túneis, Lúcifer abre portais. Então, primeiro, eu vou pedir permissão ao Deus Lúcifer, para que depois eu possa evocar aquele demônio que eu desejo. Por quê? Porque primeiro vamos para a consciência superior, que é o Deus Lúcifer, né, com os deuses superiores, para que depois eu possa chamar essa energia inferior. Inferior, eu não estou dizendo que esses demônios que você vai evocar não sejam demônios fracos, não. São demônios muito poderosos. A questão é que eles têm uma ligação maior com a Terra e maior com a nossa dimensão.
enquanto que o maioral ele está mais distante, né, de nós. O maioral, talvez você pode perguntar assim, mas se eu quiser chamar só maioral, eu posso chamar? Eu tenho que fazer um sigilo do maioral, chamar o maioral? Você pode até chamar, mas ele não precisa, né, propriamente dito, de um sigilo para vir. Então o maioral não é limitado a um sigilo, né? Você pode aí fazer, claro, um sigilo e chamá-lo naquele portal tranquilamente. Mas ele não necessita disso para vir. Por quê? Porque ele cria os túneis de comunicação conosco, né, na nossa consciência, e ele também, abre os portais. Então ele não precisa disso, né? Então Deus Lúcifer, na verdade, ele não precisa dessa preocupação que muita gente em ativar sigilo. Se você ativar, beleza. Se você não ativar, você pode chamá-lo, né? Com a força que você tem na mente, pode chamá-lo. E depois você pode, então, pedir permissão para que você possa evocar um demônio inferior, porque esses túneis da quais esses demônios inferiores vão trafegar é criado por Deus Lúcifer e por todos os deuses superiores. Ele que cria, então, esses túneis para que esses demônios inferiores possam trafegar. E eu repito, quando eu falo de inferior, é porque eles estão ligados mais a essa terra e eles não têm uma consciência igual à dos demônios superiores. Essa é a grande diferença. Mas esse demônio inferior, pessoal, é extremamente poderoso e ele está próximo muito de nós. Lilith se sobressai porque como ela está muito próxima de nós, ou seja, Lilith, ela é um túnel, né? Quando você evoca Lilith, você então tem livre acesso a todos os túneis. Por quê? Porque ela está mais próxima de nós, ela está no portal, né? A mãe Lilith está no portal e ela tem uma comunicação que vai direto com Deus Lúcifer, né? E aí a gente pode lembrar dos grandes mitos, né, que tem por aí, que a magia começa com o poder feminino. É o feminino que traz a magia. É o feminino que traz o despertar. Por quê? Porque o feminino está ligado com o conhecimento de si mesmo, com a curiosidade de si mesmo, né? Então, por isso que o feminino começa assim. Então, na magia, né, que o feminino é, né, a magia. Então, Lilith está muito próximo de nós. Então, por isso que ela vive aqui entre os demônios inferiores, ou seja, ela é a mãe desses demônios aí, e ela também conduz os túneis direto para o maioral. Então, quando nós queremos chegar até o maioral, nós vamos então procurar Lilith, porque ela é o túnel direto para Lúcifer, para o nosso maioral. Então, a nossa mamãe está aqui, ela está aqui envolvida nessa energia que nós temos. E aí eu quero falar um pouquinho, né, sobre Exu Pombogira. Quando eu falo aqui de parceria de poder, né, eu falo de parceria de poder com Exus, os demônios antigos. Como que funciona isso? Eu vou explicar para vocês. Os Exus e Pombogiras trafegam nos túneis que são feitos para os demônios inferiores até o nosso mundo. É por isso que nós usamos pontos riscados, ativamos esses portais, né? Ou seja, é uma parceria de poder. Então, assim, os Exus e Pombogiras, eles vêm através desses túneis, juntamente com os demônios inferiores para o nosso mundo. Por quê? Porque o Exu Pombogira está no mundo astral. Ele não está aqui no nosso mundo, né? Então, por isso que ao evocar um Exu Pombogira, eu tenho o quê? Riscar o ponto, né, que vai ficar ali entre o portal, que vai ficar ali no portal, na verdade, entre o mundo físico e o mundo astral. Então, eu vou ativar, certo? Aquele ponto riscado para que o Exu possa vir diante desse túnel. Existe uma parceria de poder. Lembra que eu sempre explico aqui que quem elegeu os Exus e Pombogiras, explico até no TikTok, foi o maioral. Então o maioral tem uma parceria com Exus e Pombogiras. Por quê?
porque ele ajuda nessa condução dos túneis, criações dos túneis, de pontos riscados. Ele nos dá essa inspiração para que possamos trazer para o nosso mundo físico aqui a energia de Exu e Pombogira. Agora, quando eu falo, por exemplo, de alguns demônios, né, que têm asas, né, aqueles que têm asas de morcego, eles ficam no mesmo patamar, na verdade, dos anjos, né, que usam suas asas. Não, o que as asas representam? As asas representam que tanto os anjos quanto esses demônios superiores que têm asas, eles podem ir além dos planos, eles podem entrar e sair de qualquer dimensão. Eles não precisam, então, de túneis, de portais, tá? Então, esses demônios que têm asas e junto com os anjos que têm asas estão no mesmo patamar. A diferença dos anjos, que são chamados os anjos de Jeová, é porque, numa palavra persa que significa mensageiros, esses anjos, eles são pau-mandados de Jeová. Eles não são guiados pelos instintos. Eles não têm essa liberdade de fazer o que querem. Eles vêm a mando de Jeová e para fazer exatamente o que Jeová manda, né? Ou seja, sem livre arbítrio. Enquanto que os demônios, eles têm autonomia dentro ali do seu limite, é claro, de agir conforme os seus instintos. Então os demônios são ligados mais aos seus instintos e eles têm uma certa liberdade, de atuação. Então quando eu falo do Exu e Pombogira, né, luciferianos, que tem então uma liberdade, que não é ligada ao orixá, que não está à esquerda aí de nenhum orixá, significa que nesse túnel da qual trafega os demônios inferiores, que trafega Exu e Pombogira, e quando Exu vem aqui para esse mundo, ele tem então a sua liberdade. Eles não são pau-mandados. Eles são guiados pelos seus instintos, pela sua força, e eles têm de uma certa forma autonomia. E essa é a diferença entre anjos e demônios. Então, quando eu entendo que existe um processo que o Exu e Pombogira tem poder de vir a esse mundo, por quê? Porque o maioral criou túneis, né, e deu inspirações para que possamos criar pontos riscados, para que Exu e Pombogira venham para o nosso mundo. Não são escravos. Isso estou dizendo para que você entenda o que é uma parceria de poder. Não existe escravidão, né? Então veja bem, os mesmos túneis que os demônios têm acesso a esse mundo, Exu e Pombogira também trafega por esse mundo. E eles compartilham esses túneis, né? Os demônios inferiores compartilham esses túneis com os Exus, e existem guardiões nesses túneis. Aí eu posso mencionar Maria Padilha do Sete Inferno, Exu Sete Chaves do Inferno, né? São então entidades ancestrais que ficam nesses túneis, né? Que estão ali ajudando, né? Nessa energia ali do túneis, nessa parceria com o maioral. Então por isso que existe essa legião, né? Que mexe com energias bastante agressivas, porque esses túneis possuem uma energia bastante agressiva, para que tenha uma energia suficiente para poder quebrar o bloqueio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, são túneis com energias agressivas. Então, quando eu falo aqui, tal Exu é do Sete Inferno, ou a Legião do Inferno, ou a Legião do Sete Inferno, né? Eu preciso respeitar esses Exus, porque eles trabalham com essas energias pesadas, essas vibrações fortes, para rupturas, né? Para que possa vir para o nosso mundo físico. São esses poderosos Exus, né? Então, assim, quando eu entendo isso, fica mais fácil
Quando eu abro uma mesa de quimbanda, né? E eu vou cantar ali, maioral, abra a porteira para o Exu vir trabalhar. E talvez você não entenda esse ponto cantado. Maioral, abra a porteira para o Exu vir trabalhar. Significa que o maioral, ele cria túneis, abre portais, para que os demônios inferiores possam andar, né? Possam vir através desses túneis e junto com eles vir Exu e Pombogira para o nosso mundo. Então, quando eu canto esse ponto, eu estou dizendo isso. Maioral, o Senhor construiu portais para que os demônios menores viessem através deles, para que Exu e Pombogira viessem através deles para o nosso mundo. Então, abre essa porteira para que o Exu venha trabalhar. Então, quando eu entendo essas coisas, quando eu vou abrir uma mesa de quimbanda, quando eu vou abrir aqui um culto de quimbanda, é muito bonito quando eu entendo o que eu estou fazendo. Então tem gente que não tem a mínima noção do que está fazendo. E às vezes você canta assim, maioral, abra a porteira para Exu trabalhar, mas você não entende o poder atrás disso tudo. Eu estou pedindo para que o maioral rompa as barreiras entre o mundo astral e o mundo físico, para que permita que o meu ancestral, que foi então levado para o cruzeiro, encaminhado para o mundo astral, possa novamente fazer o caminho inverso, depois de ser então capturado, treinado, energizado para vir trabalhar comigo. Quando eu entendo de tudo isso, eu vou fazer um culto de quimbanda mais dinâmico. Eu vou entender o dinamismo do que eu estou fazendo, do que está sendo produzido. Eu estou criando elos entre Exu, demônios inferiores e demônios superiores. Então, quando eu abro um culto de quimbanda, é impossível que eu não me ligue ao poder do maioral. Por quê? Porque esses túneis levam até a essência do maioral. Então, quando eu entendo isso, que quando eu abro um culto de quimbanda, eu estou também trabalhando com Lúcifer, com os demônios. Por isso que tem gente que fala pelos cotovelos e não entende. Ah, não existe demônios, Exus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, criança, eu espero que a partir de hoje, né, que você observe que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, quando um Exu e Pombogira é resgatado, tá? No mundo espiritual, que ele é treinado e tudo mais, ele é conduzido aos túneis. E quando ele volta, ele é conduzido de novo por esses túneis. Só que existe uma diferença, né? Ele vai voltar de lá, conhecendo a face do maioral, conhecendo a essência dos demônios. Por isso, o ser que mais entende demônios chama-se Exu e Pombogira. Para você aí que largou Exu e Pombogira, que diz assim, eu quero trabalhar com os picas grossas, mas é o Exu e Pombogira que conhece os picas grossas da questão. São eles que atravessam os portais, são eles que fazem o caminho inverso, através da permissão do Exu Sete Chaves do Inferno, através da condutora desses túneis, que é a Maria Padilha dos Sete Infernos, que é Exu dos Sete Infernos. Então, através disso, eles entendem a essência dos demônios, eles entendem o que é maioral, eles são capacitados para nos ensinar sobre os demônios. E se você até agora não entendia isso, se você até agora não absorveu como que age tudo isso, como que essa grande máquina espiritual, essa máquina poderosa, se você não entendia, agora você entende. E a partir de hoje você vai entender e vai parar de criticar quando eu disser que um demônio é ligado com uma força em parceria com Exu e Pombogira. Quando eu falo de Hecate, eu falo aí de vários Exus e Pombogiras
que trafegam no mesmo túnel dessa poderosa deusa, né? Exu Rei das Sete Encruzilhadas, o Exu Sete Covas, né? Então, Hecate, com as suas grandes faces, com suas múltiplas funções, que ela trafega ali nos túneis, ela é parceira do seu tranca-rua e de mais outras pombogiras, então eles têm ali uma parceria. Então, assim, quando eu entendo isso, fica mais fácil. Aí, quando eu me lembro do Exu Sete da Lira, quando eu lembro do Reino da Lira, eu vou ver que esses túneis, né, que estão ali, Paimon, Mamon, né, são os mesmos túneis que vai trafegar o Exu Sete Liras. O Reino da Lira vai estar ali na sua força total, né? Então é assim, eu espero ter explicado de uma vez por todas, aqui nesse simples vídeo, como que funciona a parceria entre o maioral, os demônios menores, Exu e Pombogira. É por isso que quando você faz um jogo comigo aqui, né, eu vou falar para você assim, olha, você tem tal Exu, tal Pombogira. Aí você tem um demônio, tal, ou a deusa, tal, e você tem o quê? Um arquidemônio. Esse arquidemônio, qual é a missão dele? Criar túneis, abrir portais, para que os demônios menores, o seu demônio, possa trafegar, vir para o mundo físico quando você ativa o sigilo e que você abre então esse túnel para então pedir para esse demônio, né, aquilo que você quer. Aí quando você agradece o demônio, porque a gente aqui não, essa questão, eu vou despachar o demônio. Quando você agradece o demônio, o que o Deus Lucifer vai entender? Que já pode fechar então aquele portal para que outras energias não possam ali, né, aproveitar do mesmo túnel. Então, quando você fala assim, Lúcifer, né, eu te agradeço, né? Vamos voltar mais atrás. Eu vou dizer assim, Paimon, eu te agradeço. Lúcifer, eu te agradeço. Então, Lúcifer vai entender, o Deus Lúcifer vai entender que ele agora precisa, então, fechar aquele portal. Fechar aquele portal. Entendeu? Porque você já transferiu para o demônio a sua intenção. E ele já comunicou com as energias à sua volta, com Exus e Pombogira à sua volta, né? Qual é o seu intento, o que você quer, o que você deseja. E na habilidade, na rapidez que esses demônios têm, né? Ou seja, quando você faz um pedido para esse demônio, naquele pequeno momento que você esteve com ele, ele já resolveu ali o que ele vai fazer na sua vida, já mexeu na mesa de jogo ali, para que tudo possa ocorrer segundo o que? A minha verdadeira vontade. Então, quando eu faço o meu pedido para esse demônio, como ele é rápido, ele já agiu à minha volta, já foi no meu serviço, já foi nos meus caminhos, já visitou meu corpo, ele já fez. Só que os resultados que você vai colher depois, né? Mas aí o seu Exu Pombogira, né, que ficam mais aqui nesse mundo, porque assim, eles são mais próximos do que os demônios inferiores, mais próximos de nós. Então eu falei que é o que então tem uma escala nessa questão aí. Então o Exu Pombogira, se você foi esperto nessa questão, se você fez, por exemplo, uma oferenda para seu Exu Pombogira, aí você então ativou, né, ali o seu sigilo, você ligou a energia do seu Exu, da sua Pombogira, né, com aquela evocação. Então, aquele Exu, aquela Pombogira, também vai atuar naquilo que você pediu para aquele demônio. Essa é a lógica da questão. Então, todas as vezes que você, vamos recapitular, for fazer uma evocação, pelo menos aqui na Quimbanda Ferina Príncipe Negro, o que você vai fazer primeiro? Você vai fazer uma oferenda para seu Exu, para a sua Pombogira. Até agora, né, na altura do campeonato, você vai saber quem é o seu demônio, mas também você tem liberdade de ligar esse demônio com energias, né, compatíveis com aquilo que você deseja. Então você fez uma oferenda para o Exu, para uma Pombogira,
você então ativou o sigilo daquele demônio, tá bom? E depois você vai evocar quem? O deus Lúcifer. Em alguns vídeos atrás eu falei que Lúcifer era o condutor dos deuses. Agora você me entende o porquê que eu disse isso. Então você vai falar com Lúcifer para que ele dá permissão de você chamar o demônio tal, né? E aí Lúcifer vai dar aquela liberdade para aquele demônio vir através dos túneis até você, para que ele veja a sua verdadeira vontade e aquilo que você está pedindo, tá bom? Talvez esse vídeo aqui vai surgir algumas críticas e nós não estamos importando com isso. Por quê? Porque funciona para nós. Funciona para nós. Para você que duvida, né, e quiser experimentar isso, seja à vontade. Então, aqui em Bansferina Príncipe Negro, ela age assim, dessa forma. Agora você entende por que nós temos, ó, o pacto com Deus Lúcifer, né? Entendeu aí? Nós temos o pacto com o Exu Lucifer, entendeu aí? E depois nós temos o quê? Fazer o assentamento do Exu Pombogira. Vocês estão entendendo? A parceria de poder e como que funciona essa grande magia, essa grande força que chama-se então Quimbanda Luciferiana Príncipe Negro. Vai o meu abraço cordial para você onde você estiver, que as bênçãos do maioral possam te alcançar, para que a cada dia você possa ser iluminado e alcançar o sucesso aqui nesse mundo e a sua verdadeira vontade. Que a luz de Lúcifer caia sobre nós, que o caos criativo de Exu Pombogira nos faça triunfar sempre.